Olá, pessoal. Graça e paz. Mais um Pode Crer começando, para a glória de Deus. Irei deixar para vocês um versículo lá no livro de Salmos, no capítulo 9, no versículo 1 e 2, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltearei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Como eu sempre deixo para vocês que me acompanham, um conselho, né, um versículo e um conselho. Medite nas Escrituras, medite na palavra do Senhor noite e dia. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção. Vamos manusear a palavra do Senhor, criar um hábito de leitura. Isso eu tenho certeza que mudará a tua vida. Amém, queridos? A graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos em Vitória da Conquista com o nosso irmão querido, o irmão George de Paula, não é isso, meu amado? Amém. Ele é um grande instrumento de Deus. Deus tem usado muito esse servo dele para compor canções lindas, vindas direto do trono do Senhor. E vamos conhecer hoje um pouco da história do nosso irmão, de onde ele veio, quem é George de Paula, né? Como foi esse encontro dele com Jesus e como hoje ele está. E o senhor não se preocupe com o tanto de pergunta que eu faço ao mesmo Ah, não, tempo, né? imagino. Que aí o senhor vai falando por etapas, contando a sua história por etapa, viu? Fique muito à vontade, deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza, tá bom, meu amado? A Nada, palavra é vai um prazer contigo. imenso poder estar aqui nesse podcast, Amém. estar compartilhando um pouquinho das bênçãos do Senhor na minha vida, daquilo que Ele Amém. tem feito, daquilo que Ele tem trabalhado no meu coração, Uhum. desde quando eu aceitei a Cristo até que o Senhor tem me ajudado, até que o Senhor tem feito. E por onde eu tenho passado, eu tenho ministrado e testemunhado desse amor, dessa bondade que tem me alcançado Aleluia. todos os dias, porque nós somos alcançados pela É bondade do verdade. Senhor. Então, Verdade. eu posso dizer que eu fui alcançado pela bondade do Senhor, e é um prazer imenso estar pela primeira vez participando desse Amém. podcast. Glória a Quando Deus. você me ligou, meu amigo Levita Henrique Henrique me fez um Bruno, convite no sim. Zap, disse que você ia me chamar, e eu falei, nossa, com todo carinho, vou participar. Porque desde quando fala do reino, que vai Sim. participar do reino e para testemunhar sobre o reino, eu estou aqui, estou Eita dentro. Para glória. mim, tudo que se fala, faz fala de reino é comigo. Amém. Nós que aqui do Pode Crer, que lhe agradecemos muito pelo Senhor estar disponibilizando esse tempo. A gente sabe que é muito corrido, né? A sua vida, mas graças a Deus que os servos verdadeiramente do Senhor sempre abrem um espaço, né? Porque nós necessitamos contar os grandes feitos do Senhor, É isso aí. para que as outras pessoas venham compreender, né? Que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque às vezes as pessoas pensam que os milagres de Deus ficou só no passado, que Deus ainda não realiza milagre e ele realiza sim, né? Levantar de manhã, respirar é um milagre, né, meu irmão? E de onde é George de Paula? De onde veio? George de Paula, da onde é George de Sim. Paula? George de Paula é natural do Espírito Santo, nascido em Cachoeiro de Itapemirim. Eu costumo falar que algumas pessoas dizem que Cachoeiro de Itapemirim é a terra do Roberto Carlos, mas eu não nada contra o Sim. Roberto Carlos, mas eu prefiro falar que é a terra do Anderson Anderson Freire, Freire. que é a terra do Anderson Freire, é Maravilha. onde que eu nasci, Um ali adorador de Cachoeiro de excelência, Itapemirim, né? uma terra abençoada, é uma terra que eu amo muito, Cachoeiro de Amém. Itapemirim, nasci ali, cresci ali, Sim. ali comecei a dar os meus primeiros passos, é, como levita adorando o Senhor, quando aceitei Jesus no ano de 2000, foi a época que eu aceitei a Jesus, Glória a e desde essa Deus. época eu estou aí Sim. nessa caminhada, essa caminhada de Cristo. Conheci muitas pessoas abençoadas nesse caminho. E ali Amém. Cachoeiro é um celeiro. Cachoeiro Sim. tem Anderson Freire, tem a família Freire, Uau. que são Bênção, né, todos nas mãos do abençoados, que Senhor. canta, o Adelso, era na época a banda Gion,
Anderson é sem comentários, é muito meu amigo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de conviver, de poder chamá-lo de amigo pessoal. Ai, que bênção. Então, eu nasci ali em Cachoeira de Itapemirim. Por falar em Anderson Freire, eu vou deixar aqui registrado nesse podcast, porque eu tenho certeza que esse podcast vai chegar até ele. Anderson Freire, para mim, eu sou muito observadora em relação a qual letra que eu estou cantando, qual canção que eu estou cantando. Eu estou, de fato, adorando ou simplesmente uma música para massagear o ego, né, da gente? E eu observo muito as músicas dele, sou apaixonada por esse ministério dele, né? Ele tem sido um instrumento de Deus em nossas vidas, né? Quantas vezes a gente está tão desanimada, já assim, meu Deus, parece que Deus nos esqueceu. Aí de repente começa a ouvir, a igreja vem, aí pronto. E eu quero te dizer, Anderson Freire, que o meu sonho é um dia entrevistar o irmão e eu creio que Deus vai realizar esse sonho. Deus, ele realiza sonhos. É verdade, né, Deus, pastor? ele é capaz de fazer. E não é porque ele é famoso, é porque eu percebo que ele é um servo verdadeiro do Senhor. Porque você percebe, é um servo de acordo com você vai ali convivendo. Há quantos anos a gente conhece, né, o trabalho de Anderson Freire e ele não muda, tá na mesma linha, né? Um adorador que leva a igreja a adorar. É impossível você ouvir uma canção de Anderson Freire e não levantar as mãos para adorar e não sentir a presença do Senhor, porque você vê que é verdadeiramente vindo do coração do Pai. Eu não vim de uma família cristã. Sim. Tem famílias que vêm, não vim de um bairro nobre. Eu vim de um bairro que diziam na época que dali só sai, ou vai sair um traficante, ou não vai sair ninguém que valorize, que alguém que vai crescer, que tem chance para ir, futuro, de ir, né, para algum lugar. Sim. Mas Deus, ele é o Deus que surpreende. É verdade. E em 2000 foi na época que eu aceitei Jesus. Eu me lembro que eu tinha um amigo e esse amigo aceitou a Jesus. Eu tinha muita amizade com ele. Quando ele aceitou a Jesus, eu não gostava muito de crente. Não tinha muita afinidade, não gostava de crente de jeito nenhum. E eu me lembro que quando ele aceitou a Jesus, ele me convidou para ir na igreja e ele disse: olha, Deus vai ter uma obra muito linda na sua vida, mas para Deus fazer essa obra você precisa abrir o seu coração. E um dia eu lembro que eu fui na igreja, e quando eu estava lá na igreja, eu lembro que num culto, de repente, a mensagem sendo pregada, eu sei que só me lembro que quando eu fui me dei por mim, eu estava lá no altar chorando, aceitando a Jesus. E eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, ele falou comigo: olha, Deus tem uma obra na sua vida. E eu me lembro, você vai ser um levita. Só que eu me lembro que quando eu era ímpio, eu tinha um amigo que eu cantava numa dupla sertaneja lá no Espírito Santo, Cachoeira de Itapemirim, tem um rio, o Rio Itapemirim. E na época, o Rio Itapemirim era a Rio Itapemirim, era aquele rio bonito, não tinha muita poluição. E eu lembro que a gente entrava dentro do rio, a gente cantava as músicas de Zezé de Camargo e Luciano dentro do rio. Porém, pense num cara desafinado. Pense num cara ruim. Sério? Eu lembro que quando a gente acabava de cantar no rio, os amigos chamavam esse parceiro que eu cantava e diziam: rapaz, vocês cantam bem, mas vou te dizer para você, George está estragando sua dupla. E eu lembro que quando eu participei de um show de calores que tem nos bairros, de festa junina, aquelas coisas e tal, eu subi no palco com ele, cantei uma música na época. Eu lembro que quando nós descemos do palco, eles chamaram ele para cantar de novo e deixaram eu lá embaixo. Oh, meu Deus! Mas os exaltados, os humilhados serão exaltados. Né, meu irmão? Mas eu lembro que meu amigo pegou e disse: Deus vai te usar na música como levita. E ele foi profeta na minha vida. Ele pegou e me deu, na época, uma fita cassete. Sim. E um playback. Eu me lembro que foi a primeira canção que eu cantei, foi do Kleber Lucas. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Foi a primeira canção que eu cantei. Essa canção. Foi uma das primeiras canções que eu cantei. E daí,
Deus começou a abrir algumas portas, eu comecei a cantar na região da minha cidade. Lembro que eu participei na época de um concurso de calouros dentro da rádio, e esse concurso, na época, você tinha que ter uma música gravada. Sim. E eu lembro na época que eu trabalhava numa empresa chamada Safety Car, eu trabalhava com venda de carro, eu limpava os carros também na loja, e eu me lembro que eu comecei a escrever, mas eu nunca tinha essa ciência de assim, não, George, um dia vai compor para Cassiane, um dia vai compor. Não, eu gostava de escrever, eu escrevia, simplesmente escrevia. Aí, quando eu aceitei Jesus, eu gostava de escrever, porém, não era uma coisa profissional, uma coisa assim, você vai ganhar as suas canções vão ganhar vozes em cantores renomados no Brasil. E eu me lembro que quando eu participei, eu me lembro que eu fui num estúdio, a primeira vez que eu pisei no estúdio, nessa época o Anderson, não era Anderson, era Neném. As pessoas conheciam o Anderson Freire lá na cidade como Neném. Ele chamava ele de Neném. Ele é grandão, na época ele era bem gordinho, mas eles chamavam ele de Neném. Neném. E lembro que eu estive lá no estúdio dele, de Josias, e ele trabalhava no estúdio de Josias, e eu cheguei no estúdio, e eu não tinha R$1 no bolso, eu me lembro. Eu sentei no estúdio e eu falei, eu vim gravar um projeto. E aí ele perguntou para mim, você tem dinheiro? Você tem a condição? Eu falei, não tem não. Eu tenho a fé. Ele, então você tem a fé, então vamos embora. E ele pegou, gravamos algumas canções. Na época, quem produziu o meu primeiro projeto foi o Anderson Freire, que na época era o Neném. Anderson é produtor também. Ele é um grande produtor, ele é ótimo produtor. E na época o Anderson produziu o primeiro projeto. E eu lembro que quando eu cheguei no meu emprego, eu trabalhava, e eu saí desse emprego e peguei tudo que eu tinha e levei. Mas mesmo assim, tudo que eu tinha não tinha o valor completo para financiar o projeto. Mas Deus é tão fiel que ele proveu todas as coisas. Glória a Deus. E eu lembro que eu gravei uma canção e participei desse projeto e ainda fiquei em segundo lugar na época. Daí eu fiquei mais ou menos uns 4 a 5 anos na cidade de Cachoeira de Itapemirim, fazendo a obra ali, louvando. Viajei para alguns lugares do Brasil, em São Paulo, Sorocaba, foi aí que eu conheci a minha esposa. Fui nessas andanças viajando. Foi sua baiana? Conheci ela há 10 anos, 15 anos atrás. Eu dancei a valsa dela, quando ela tinha 15 anos. E depois a gente terminou, eu fui para um canto, ela foi para o outro, aí Deus trouxe nós de novo, a gente nos uniu, a gente tem uma filha. Mas assim, eu viajei vários lugares do Brasil, rodei, morei em São Paulo em 2009 para 2010, morei 2 anos em São Paulo, em Limeira. E eu lembro que quando eu estava em Limeira, eu continuava escrevendo, continuava compondo, continuava fazendo algumas canções, mas nunca profissionalmente, aquela coisa de você compor para alguém. Entendo. Eu lembro que a Fabiana Anastácia, a falecida Fabiana Anastácia, na época, eu tive num evento em Limeira, numa cidade lá próxima, e ela estava fechando o repertório para um projeto. E eu perguntei, falei, nossa, você está fechando um repertório para um projeto? Eu tenho algumas canções. Você tem algumas canções? Me manda suas canções que eu quero ouvir. Só que eu mandei sem pretensão nenhuma, porque eu gravava as minhas canções. Eu cheguei a gravar um outro projeto em Limeira, mas eu escrevia para mim cantar. Aquilo que eu gostava, eu escrevia para mim. Nunca imaginava escrever para alguém cantar. E eu me lembro que eu mandei as canções para Fabiana Anastácio, e passou uns 2, 3 anos, voltei, depois de 2010, eu voltei para Cachoeira de Itapemirim. Voltei com a mão na frente e a outra atrás. A gente grava CD, e algumas pessoas que gravam, é uma experiência própria minha, né? Algumas pessoas dão certo no primeiro CD que grava, na época era CD, que ela grava e de repente estoura, bum, estoura. E outros não. E outros não vão. E não é porque Deus está olhando mais para um e para outro.
Não, não é. Porque tudo tem o seu momento Tudo certo, tem o seu né, momento Bruno? e a sua forma. É, Às vezes Deus vai te usar para você gastar 12 mil para ganhar só a sua família. é verdade. Deus vai te usar para ganhar 12 mil, gastar 10 mil para ganhar os vizinhos, para É ganhar as verdade, pessoas da cidade. desse jeito. E às vezes a gente está procurando a glória, a fama. Não que seja ruim você ser Uhum, reconhecido. Ser reconhecido é muito bom, uhum, mas ser reconhecido pelo céu é melhor. verdade. Então, eu gravei alguns projetos lá, gravei em São Paulo, e foi o meu segundo projeto. Só que eu gastei o que tinha, usei, como sempre vestindo, semeava, Uhum. e voltei com a mão na frente e outra atrás para Cachoeiro do Itapemirim. Sim. Lembro que eu fui morar nessa época na casa da minha avó. Uhum. Fui para morar lá no Village, na mesma cidade, no mesmo bairro onde que eu morava. E meus pais nessa época já eram mortos, né? E fui morar na casa da minha avó. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a arrumar um serviço, comecei a trabalhar em alguns empregos lá, como pintor, porque eu tenho uma profissão também. Aí comecei a trabalhar de Uhum. ajudante de pintor, algumas coisas lá que eu comecei a fazer. E nunca parei de escrever. Maravilha. E lembro que isso foi ficando mais forte na minha vida, que teve uma vez que eu parei e não estava mais trabalhando, e eu comecei a compor, e eu tinha um amigo meu chamado JG, Uhum. que a gente fez uma amizade muito grande. Ele tinha um estúdio, e ele me cedia um espaçozinho, num cantinho lá do estúdio dele, e eu todo dia pegava o meu violão, que o violão nem era meu, um violão que era emprestado de um irmão da igreja que me emprestou para deixar comigo. Sim. E eu pegava esse violão, e eu pegava uma folha, um caderno, e todo dia eu escrevia uma mensagem, escrevia algo que Deus botava no meu coração. Eu lembro que eu pegava o meu violão, era meio-dia, e num sol quente, eu marchava alguns quilômetros até esse estúdio. Algumas pessoas olhavam eu com o violão nas costas, esse menino, para onde que vai com o violão nas costas? Não tem futuro nenhum, por que ele não arruma um serviço? Por que ele não arruma um trabalho? E algumas pessoas não acreditavam naquilo que Deus poderia fazer. Eu lembro que teve uma certa época que o telefone estava em casa compondo pela manhã, o telefone da minha avó tocou, era meu tio me chamando para um trabalho. Uhum. E eu lembro que como eu estava desempregado, eu fui nesse trabalho, fui trabalhar, e quando eu cheguei lá, o patrão dele olhou para mim: esse aí é o menino que fica lá tocando, escrevendo, tocando música e fazendo música? Aí ele virou para mim: isso já te deu dinheiro? Isso é uma profissão, já te deu dinheiro? Aí na hora eu baixei a cabeça. Não tive palavras para dar. Porém, olha o que Deus faz. Eu fui e me deu a lixa, eu peguei a lixa e estou lá lixando. Estou lá lixando as grades, estou lixando as grades, estou lixando as grades. De repente eu ouço uma voz. E essa voz diz assim: eu tenho o melhor para você. Glória a Deus. Só que eu continuei, taxa da minha cabeça, e continuei lixando. Continuei. De repente eu escuto essa voz de novo: eu tenho o melhor para você. Amém, Jesus. Só que eu ignorei e continuei lixando de novo. De repente a voz foi mais forte no meu coração: eu tenho o melhor para você. Aleluia. Naquele momento meu coração se encheu de fé. Eu cheguei pro cara e disse: eu tô indo embora, Deus tem o melhor para mim. Amém. Não que aquilo seja ruim, porque é um Sim. trabalho digno, mas Deus tinha outro propósito para minha vida. Só que quando eu disse isso e fui embora, a minha avó, minha avó nasceu na roça. Sim. A profissão dela, ela nunca teve profissão. A profissão dela foi na cabo da enxada. Sim. Então ela nunca entendeu que poderia conquistar outros meios. Ela não teve estudo. Claro. Minha avó criou quase 9 filhos naquela época. Quando eu cheguei na casa dela, eu disse que eu tinha deixado o serviço do meu tio. Ela ficou doida. Menino, você vai fazer o que da sua vida, menino? Não sei o que. Você vai passar fome. E foi um só por Deus, um padedê danado naquele dia. Eu lembro que eu fiquei muito triste, mas continuei escrevendo, lutando, alcançando os meus objetivos, buscando. Amém.
Eu lembro que um dia o Anderson descobriu que eu estava compondo. Olha. Meu nome soprou na cidade, que começaram a falar que eu estava compondo, porque eu comecei a compor para os pequenos que iam no estúdio, Sim. os cantores independentes pequenos que Uhum. estavam começando, iam lá no estúdio e estavam precisando de música, e eu pegava e passava minhas músicas, não vendia, passava autorização por 50 conto para me comer, Sim. às vezes 30, 40, para poder ter um recurso para me almoçar. Eu me lembro que eu ia para as lan house e eu ficava nas lan house, na época nos Orkut, Sim. e eu mandava as minhas músicas para os cantores independentes. Eu ficava ali por menos uma hora e meia sentado e mandava umas 40, 50, 60 mensagens. Às vezes 10 ou 12 cantores me respondiam. E daí eu mandava as minhas músicas para os cantores ouvirem e poderem gravar Conhecer, né? e conhecer meu trabalho. Mas daí eu lembro que meu nome começou a soprar na cidade. E o Anderson descobriu que eu estava compondo, aí ele me chamou para ir na casa dele. Maravilha. E eu fui na casa dele. Na época, ele estava compondo para Damares, que era o álbum Não Sou Mais Uma Dracma Perdida. Amo. Dracma Ele Perdida. estava compondo para esse álbum e estava terminando de compor, estava terminando o trabalho, o projeto Raridade. Uau. Que ele ia acabar de lançar o projeto. É dele, Dracma Perdida? Dracma Perdida é do Anderson. Uau, que ela canta com Thales Thales Roberto, é Roberto. de Anderson Freire. Perfeita essa música. E daí eu me lembro que ele me chamou para ir na casa dele. Daí eu fui e ele disse, mano, eu vou te ajudar. Vou te ajudar, vamos se alinhar que eu vou te ajudar, vou te ajudar. Só que o Anderson não tem tempo. Na época ele estava muito corrido, de compondo para muita gente. Ele saía da casa dele para a academia. E a casa dele, do estúdio para a casa dele, pense num pico de morro assim. Meu Deus. E toda vez que ele dizia para mim lá, eu chegava, ele não estava. Eu voltava para casa, eu voltava lá para baixo. Aí eu chegava, ia de novo, ele não estava. Mas só que a minha persistência de fé venceu. Teve um dia que eu encontrei ele, estava saindo para ir para a academia. Ele me botou dentro do carro e ligou para uma cantora chamada Arielle Bonatti. É uma cantora do Sul, que na época ela era da gravadora MK Music. E lembro que na época ele ligou para a Arielle e disse, Arielle, eu tô com um amigo aqui, ele compõe muito, ele tem umas canções lindas e eu quero que você ouça. Ele ligou para ela e eu no celular, pense na tremedeira, na hora eu estava tão nervoso. Imagina. E comecei a cantar, gritando as músicas. Eu acho que o Espírito Santo passou um pente fino do outro lado do ouvido dela, para ela ouvir, entender a letra e a melodia, porque eu estava tão nervoso na hora. Que é normal. Que é normal. E lembro que ela gostou tanto das canções, me passou um e-mail, porque na época era Hotmail. Sim. Eu mandei as canções para ela e passou um dia, ela me respondeu na mesma hora. Que maravilha. Eu lembro que nesse dia eu desci correndo pro estúdio, meu coração acelerado. Cheguei no estúdio, meu amigo levou um susto. Amigo, eu preciso gravar alguns violões aqui de algumas composições. O Arielle Bonatti vai gravar uma música minha. Ele, calma, relaxa. E eu nervoso. Quase tendo empate. Aí, lembro que na época, daí eu gravei alguns violões, mandei algumas canções para ela. Lembro que na época ela gravou, foi Santidade, Estou em Guerra e A Porta. Foi o título do álbum, a música de trabalho, essa música Estou em Guerra, que tem acho que quase 5 milhões. Foi em parceria minha com o André Freire, que é sobrinho do Anderson Freire, e 2 músicas minhas sozinhas. Isso foi em 2013. Foi em 2013 que eu comecei a primeira canção minha que entrou numa gravadora da MK através do Anderson. Eu lembro que ele me disse uma frase dentro do carro, depois que eu terminei de falar com a Arielle. Ele disse, mano, se eu não fizesse nada por você, Deus ia arrumar outra pessoa para fazer. Porque aquilo que Deus tem na sua vida, não ia ser eu nem ninguém que ia impedir. Verdade. Só você que podia impedir a bênção de Deus na sua vida. Às vezes nós estamos vivendo em momentos que a gente às vezes procura a ajuda de pessoas. E é normal, porque a gente precisa de ajuda de pessoas. Ninguém cresce sozinho. Sim. Só que às vezes algumas portas se fecham. Verdade, meu irmão. Algumas portas se trancam. E a gente acha, poxa, aquela porta se trancou e aquela porta era a porta da bênção. Não, se trancou a porta,
Não é porque aquela porta é a sua porta da bênção. Uhum. Deus tem portas melhores para você. Verdade. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Verdade. E quando Deus quer te usar, quando Deus quer te abençoar, ele não precisa de homens. Ele só precisa dele. Verdade. Ele usa quem ele quer. Ele usa, às vezes, um pequeno para fazer maior do que um grande. É verdade, meu irmão. Desse Então, jeito. quando Deus quis me mostrar isso. Então, coisa mais linda, que quando eu comecei a compor, e a primeira cantora foi a Arielle, eu me lembro que as coisas começaram a desandar, a andar para frente, a desatar nós, laços, e Deus começou a abrir portas. Eu lembro que um dia ele me chamou para compor para Rose Nascimento. Uau! E a primeira cantora gospel que eu conheci é Rose Nascimento. Amo! E, nossa, eu sou fã até hoje. Não, me chamavam de Rose Nascimento da igreja, porque eu só cantava canções de Rose. Tudo que era canção, traz aqui, Cris canta. Eu lembro... Como é que ele vozeirão? Ela canta demais. Eu lembro que o Anderson me chamou para compor para Rose e ela estava fechando um repertório. E a gente fez uma canção muito linda ainda até para ela. E ele mandou a canção para ela. Só que essa canção não entrou. Eu lembro que ela estava fechando um repertório, só que na época a gente não tinha WhatsApp. Uhum. A gente só tinha e-mail e o telefone fixo para você ligar. Era uma dificuldade. Era mais difícil, né, do falar, que hoje. E eu lembro que eu fui para o Orkut, lá como eu fazia todos os dias. Uhum. Eu lembro que eu procurei um e-mail, achei o telefone da Rose, liguei para lá e perguntei, olha, queria saber se a Rose ainda está fechando um repertório, se ela está fechando. Aí a assessora dela virou para mim, olha, a Rose já fechou o repertório, ela não está mais pegando música não, mas eu gostaria de mandar algumas músicas, eu tenho algumas músicas aqui que eu gostaria, você pode mandar, mas ela já fechou. Sim. Aí ela me passou o e-mail, eu anotei o e-mail, anotei, e eu mandei 3 canções. Eu saí da Lan House e fui almoçar num restaurante que era pertinho da Lan House. Passou 40 minutos. O telefone do Rio me chama. Eu, ixi, é Rio de Janeiro, ou é polícia, ou é presídio, ou é cobrança. Por que vai me ligar do Rio de Janeiro? Não tem parente lá? Tinha até esquecido da bênção que tinha deixado Tinha até esquecido da bênção. Não tem parente lá. Aí, e não era o mesmo telefone, para você ter uma ideia. Para me dizer assim, era o telefone que eu tinha ligado. Não era o mesmo telefone. Então, por isso eu já fiquei... Aí não deduziu. Deduzi porque que era. E, de repente, quem que liga? É a assessora da Rose e diz, olha, tô te ligando aqui, você que mandou as canções, tal. Tô te ligando aqui porque a Rose amou as suas canções. A Rose está apaixonada em 2 canções, ela quer gravar. E eu não acreditei, não. Que vai gravar? Rose vai nada. Aí a própria Rose pega o telefone. Abençoado! Meu Deus! Eu estou aqui apaixonada. A própria Rose, nesse momento, pega o telefone. Eu estou apaixonada nas suas canções. E eu só não vou gravar as 3 porque eu tenho uma que já é parecida. Porque senão eu ia gravar as 3. Eu lembro que uma foi uma música chamada Escolhido. Tá decretado, eu fui escolhido por unanimidade, por ele fui ungido. Se o inimigo se levanta contra mim, o meu advogado, ele intercederá por mim. Eu fui lavado pelo sangue de Cristo. Essa música chamada Escolhido foi uma das que a Rose gravou na época. E ela gravou Escolhido e Adore, num CD Menor da Casa. Sim. Que foi o álbum Menor da Casa. 2009 ou foi 2010? Mais ou menos isso, foi? Não, esse álbum foi em 2013 para 2014. Sim, ela gravou e depois ela gravou esse álbum pela Sony ao vivo. Ela gravou 2 vezes esse álbum. Sim. E eu me lembro que ela pegou, aí eu fui entender o que Deus queria falar comigo. Porque Deus poderia ter usado o Anderson para entrar uma música minha e dele, na Rose. Mas o que eu estava falando aqui? Que Deus não precisa de grande, ele usa pequeno. Deus ele queria me mostrar que ele não precisa de homem, que não era o homem que estava fazendo na minha vida, era ele. Porque talvez se entrasse a minha música junto com o Anderson, eu ia dizer, pô, tu entrou porque é o Anderson, o Anderson
Não ia nem acreditar que foi um milagre do Senhor, porque o Anderson né? é fora do comum. Sim. O Anderson compõe demais. Então, entrou porque ele é o Anderson Freire. Mas Deus está entrando porque sou eu. Aleluia. Está entrando porque eu sou Deus que estou na sua vida. Amém. E daí para frente, Deus começou a abrir portas. Abrir portas. Aí veio Rose Nascimento, depois veio Cassiane, veio Damares, veio Bruna Carla. Qual de Cassiane que é? Cassiane, ela gravou 2 álbuns. Ela gravou uma música minha chamada Nível do Céu, que foi um álbum que ela lançou em 2018 ou 2017, que ela gravou Nível do Céu. Eu sinto que estou com águas nos joelhos, mas ainda me falta mergulhar o corpo inteiro. Preciso ir no nível mais profundo, sair da superfície desse mundo. Vou mergulhar no rio agora, eu vou, e não há nada que me impeça aqui. Se eu farei o que preciso for pra ver o sobrenatural, Senhor. Eu vou descer no rio, mergulhar mais fundo. Hoje eu vou sair da superfície desse mundo pra conhecer o nível do sobrenatural. Aonde eu vi da superfície eu não consigo ver. Eu vou descer no rio dos mistérios de Deus, e quanto mais mergulho eu entro no nível do céu. Porque na superfície não pude compreender, mas quando mergulhei eu pude sentir seu poder. Eita, agora essa música, cara dela. Essa música é muito antiga, eu já nem lembro mais a letra. Deixa eu te perguntar, quando você compõe uma canção, você já tem em mente, combina com aquele cantor? Não. Não? Porque eu sei tu cantando, já é cara de Cassiane, até o estilo dela. Não, eu não tem como. Eu costumo dizer assim, eu já compus muito canção por encomenda. Você me pediu um tema de mãe, Sim. de casamento, eu já compus, porque eu tenho algumas músicas de casamento, nosso casamento, o volume, não sei se você já ouviu falar do volume Amo Você, da MK. Não. Que é um álbum de casamento, que algumas canções que é cantado em casamento, gospel. Sim. Eu fiz muitas canções românticas pro Amo Você. Então, às vezes as pessoas me pediam encomendas de algumas canções e a gente acabava fazendo, mas assim, eu prefiro, por exemplo, eu estou sentado aqui, sentir, fluir, e eu escrever aquilo que o Espírito Santo fala no meu coração. Porque eu acho não é uma coisa mecânica. Eu acho que não fica mecânico. Sim. Eu acho que fica mecânico. É claro que a gente tem um tema. Por exemplo, eu pego sobre Davi, vou falar sobre Davi, pego a história de Davi e vou falar de Davi. Davi era pastor de ovelhas, homem do Senhor, humilde, mas de um coração de adorador. Espontâneo. Sim. É uma coisa assim, de pegar e vir do coração. Sim. Então, eu prefiro compor assim. A gente pega um tema e faz. Mas, assim, a maioria das vezes eu sentava, mas quando a gente termina a letra da canção, claro que a gente vê o estilo, porque são vários estilos, worship, pentecostal, agora o pentecostal sentimental, que essas músicas mais, que falam mais na alma, aquela coisa mais do homem pro homem, e existe aquilo de Deus para Deus, adoração de Deus para Deus. Não que a outra canção que seja voltada para falar para o homem não seja Deus falando, mas existe vários tipos de canção, de estilos de canção. Mas a gente termina a canção e às vezes a canção se encaixa com o artista. A gente consegue ver isso, se encaixa. Por exemplo, Nível do Céu é uma música pentecostal, pop pentecostal. É uma música que é o estilo da Cassiane. Cassiane canta pop pentecostal. Eu não vou mandar um pop pentecostal para a Lili Barros, que não combina. Que não vai combinar. Então a gente consegue enxergar nisso. Não consigo compor e falar, não, essa aqui é o estilo da... Consigo compor uma linha que é parecida com a Cassiane. Apesar que hoje, a Cassiane grava de tudo hoje. Hoje a Cassiane grava worship, a Cassiane grava pentecostal. Inclusive, hoje, acabei de mandar umas músicas para ela, porque ela está fechando um repertório para o projeto dela. Acabei de enviar umas músicas para ela. Mas hoje a Cassiane não vê assim. Então eu componho as canções que eu escrevo, é mais nessa linha. Eu acabo me inspirando nesse jeito assim de compor. E eu lembro, como eu estava falando, quando a Rose gravou, eu entendi que foi Deus. Entendi que foi Deus que proporcionou isso. E depois disso, Deus começou a abrir portas para mim grandes. Eu lembro que
em 2015, 2016, eu fui morar numa cidade chamada Marataízes, aonde que minha esposa, que eu casei, fui morar com ela lá. Mas antes de eu casar com ela, eu fui morar lá. Sim. Marataízes. E eu lembro que teve uma época que eu passei um momento muito difícil, um momento de muita tribulação na minha vida. E eu ainda viajava, pregando, cantando. E alguns cantores pararam até de gravar, eu não conseguia mais compor. Eu fiquei um tempo sem gravar, inclusive eu fiz um álbum, eu tinha acabado de gravar um projeto, aí aconteceu algo na minha vida que acabou me parando. Sim. E eu me lembro que eu gravei, que foi meu último álbum de CD que eu gravei, eu dei uma parada e continuava fazendo louvor, cantando, ministrando, mas não era a mesma coisa. Eu lembro que nesse dia eu conheci um pastor amigo meu, que é o pastor Cristiano, e ele tinha acabado de receber uma igreja, que ele era pastor, ele era subpastor, e o pastor presidente da igreja ia embora para outra cidade, e passou a igreja para ele. Só que na igreja já não tinha músico, não tinha ministro de louvor, não tinha ninguém. E aí eu lembro que, de vez em quando eu ia cantar nessa igreja, e eu lembro que ele virou para mim, George, eu estou precisando de um ministro de louvor para ajudar aqui na igreja. Eu estou recebendo na igreja, eu senti de convidar você. Maravilha. Só que nas viagens que eu fazia, eu era abençoado naquilo que eu fazia, nas minhas agendas. E ele disse para mim, olha, e o valor que eu posso te ajudar de custo para você ficar aqui é tanto. E era bem abaixo aqui do valor. E eu me lembro que na hora eu fiquei assim, me preocupado, falei, meu Deus, como é que eu vou pagar o meu aluguel com esse valor? Como é que eu vou fazer as minhas coisas? Porque é muito pouco. Eu me lembro que o Espírito Santo tocou no meu coração, aceita. E eu fui e aceitei. Eu me lembro que os 5 anos que eu parei de atender a agenda, porque eu parei de atender, eu passei 5 anos sem atender nenhuma agenda. E para não dizer que eu não atendia nenhuma, eu atendia uma ou outra, mas muito pouco. Eu parei 5 anos para servir naquela igreja, para ser um ministro de louvor. E eu me lembro que no 3º ano, eu já tinha nessa época casado com a minha esposa, no 3º ano, a ajuda que a igreja me dava, eu disse, pastor, você não precisa me ajudar mais. No 2º ou 3º ano, eu disse, pastor, você não precisa me ajudar mais. Porque foi os melhores anos da minha vida de composição. Foi os anos que Bruna Carla gravou, foi os anos que Cassiane mais procurou, Damares e outros cantores independentes procuravam para gravar canções minhas. Foi o ano que eu mais fui abençoado, foi os anos que eu mais parei. Mas aí você vai falar, mas por quê? Você parou e Deus te abençoou? Sabe o que acontece? Às vezes a gente está indo por nossa própria vontade. Verdade. E a gente não que Deus não está no controle da nossa vida, Deus está, mas às vezes a gente quer avançar nos projetos de Deus, quer que Deus faz, mas quer que rápido, que aconteça rápido. É verdade. Aí Deus para a gente e diz, deixa eu te guiar, deixa eu te levar, deixa eu fazer, deixa eu te mostrar que quando você para, eu ajo, eu trabalho, eu pelejo. Sim. Eu sou igual a Josafá. Aleluia. Antes, quando você chegar lá no campo de batalha, você não vai precisar lutar. É verdade. Você só vai ver e colher os espólios, porque eu vou pelejar por você. Eu deixei Deus pelejar por mim. Isso é o segredo, né? E foi a época que Deus escancarou as portas, foi a época que Deus mais abençoou a minha vida. Quando eu parei e deixei Deus trabalhar. Esse é o segredo. Na casa dele, né, meu Quando você serve, você semeia, você colhe. Então eu semeei e eu vi Deus me abençoar na minha semeadura. Aleluia. Foi os anos que mais Deus abençoou, abriu portas com cantores que eu não imaginava. Eu nunca imaginava ter uma música como Bruna Carla. Eu lembro que a música que eu gravei, que a Bruna Carla gravou música minha, uma das músicas, é essa canção chamada Tudo é Possível. Quando minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir,
me deu força para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz para confiar em ti, para esperar o teu agir. Deus, a minha força é teu poder. Eu sei que tens melhor para mim. Os seus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom para mim, que me ama, e foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta a minha fé pra crer, aumenta a minha fé pra ver que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível para ti. Essa música, Tudo é Possível, é uma das músicas assim minhas, de minha autoria, uma das músicas mais de visualizações que eu tenho outras, mas essa música, ela tem quase 100 milhões espalhados no YouTube, fora no Spotify. Sim. Então, eu lembro que eu escrevi essa canção dentro da igreja, numa oração. Sim. Eu comecei a escrever dentro da igreja, numa oração, a gente estava reunindo, orando, e de repente Deus começou, tudo é possível, eu comecei a cantar na oração, tudo é possível, e isso começou a queimar dentro do meu coração, e eu lembro que eu disse para minha esposa, Bruna Carla vai gravar essa canção. Glória a Deus. E eu nem, assim, eu profetizei, sim, falando com a minha esposa na época, que Bruna Carla vai gravar. E eu lembro que a Bruna estava fechando um repertório. Só que era muito difícil a Bruna, o esposo da Bruna responder. Eu lembro que eu mandei 5 canções e deixei, porque ele dificilmente ele respondia. Eu lembro que na época ele visualizou, passou alguns dias, ele me mandou mensagem, amigo, olha, estou mandando mensagem aqui porque a Bruna gostou de 3 canções aqui, mas a Bruna vai pegar uma canção sua, essa canção é a Tudo é Possível. Puxa, eu fiquei feliz demais. Bruna Carla gravar uma música minha, que isso, Bruna Carla, eu imaginava. Pra você ter uma ideia, eu tenho a 4ª série. E eu louvo a Deus porque eu faço coisas que pessoas de faculdade não conseguem fazer. Não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. E eu lembro que quando Bruna Carla gravou, eu já estava feliz. Só de ela saber que ela ia gravar. Aí a música se tornou a música de trabalho do projeto. E eu não imaginava que essa música ia ter uma proporção tão boa como tem tido. A Bruna cantou na época, a primeira vez que ela cantou, e eu lembro que na época ela cantou e uma mulher foi curada. Aleluia, através do louvor dela. E quantos testemunhos eu tenho lido no YouTube? Sim. Eu li cada testemunho das pessoas depressivas que foram saradas. Eu lembro um dia que eu estava meio triste, porque a gente fica triste, porque eu perguntei, Senhor, poxa, essa canção tem tantos milhões, mas ninguém sabe quem sou eu. Aí Deus sabe o que falou comigo? Disse, você não precisa saber que as pessoas sabem quem é você. Você precisa saber que eu estou curando, que eu estou fazendo através dessas canções. E aí, nesse momento eu calei a minha boquinha, fiquei quietinho, amém, Senhor. Usa, cura, salva, restaura, aleluia, transforma, trabalha. E esse é o propósito e dele, esse né? é o propósito. O irmão falando aí, né, sobre toda a sua trajetória de vida. E assim, em todos os meus podcasts, Deus sempre fala comigo. Primeiro ele fala comigo. Enquanto eu estou aqui sentada, a pessoa nem sabe que está sendo um instrumento de Deus para falar comigo. Né? O irmão falando de como foi o seu início, que todo início não é fácil, né, irmão? E agora falando aqui do meu ministério, né, desse projeto, desse ministério que eu enxergo como um ministério Pode Crer, que eu até coloquei Cristiane Cunha Pode Crer, porque já existe outros, a gente está registrando, né, para estar formalizando. E só eu e meu esposo sabemos da nossa dificuldade, né, da dificuldade não somente financeira, né, eu trabalho, ele é militar, eu sou assistente social atuante,
e dá para pagar as contas, dá para viajar, dá para algum lugar, dá uma vez no ano, dá. Mas dava, né? Mas a gente vê também o quanto tem hora que já quantas vezes, olha que comecei agora, né? Eu já entrei pro banheiro e chorar sozinha, porque a gente se sente só no início da caminhada, né? E ao mesmo tempo o Senhor falando, não desista, não é para parar. E aí eu entendo que isso é um processo, né? E é para eu não desistir. Então, quando o irmão falando ali e Deus falando comigo, entenda que tem um processo, que é para você não desistir, que não é somente você que está passando dificuldade, os outros também para chegarem onde estão, passaram esse percurso, tiveram, né, esse trajeto. Então, assim, ainda ontem eu conversando com meu esposo, né, eu tenho, eu sou muito assim, como é que eu posso explicar? Não é positivo, eu sou muito de fé. Quando eu olho para alguma coisa, se eu percebo que tem Deus, aí eu vou, né? E para começar esse projeto, não foi assim aleatoriamente, vou simplesmente sentar e gravar, porque isso aqui dá muito trabalho, irmão. Então não é fácil, a gente tem que abrir mão. Agora eu estou de férias, meu esposo de férias, a gente abriu mão de tudo, de viagens, né? A gente ia viajar, falou, não, nós vamos investir na obra. Porque no primeiro podcast que a gente fez, a gente teve um retorno muito grande de pessoas, de mandar mensagem para mim e dizer, olha, eu estava fria na fé, e eu ouvindo o testemunho desse irmão, a minha fé foi renovada. Olha, alguém que eu conhecia, que eu não posso dar nomes, né? Que eu conhecia, estava à beira de um suicídio, mas ouviu um testemunho no teu podcast e desistiu. Isso, para mim, irmão, foi minha maior recompensa. E as batalhas vêm de pessoas que nunca foram a uma igreja evangélica, tem essa resistência muito grande, mas assiste aos podcasts. E eu sei que Deus está falando, porque existem coisas que eu ainda não posso falar aqui, que Deus está trabalhando na vida Amém. dessas pessoas. E aí, quando, né, essa semana, eu conversando com meu marido, eu falei, meu Deus, eu estou me sentindo tão sozinha, Senhor. Eu ainda comentei assim, eu estou me sentindo como um soldado que está sozinho na batalha e no escuro. Mas eu sei que é de Deus, eu não vou desistir. E aí você vê tudo assim, né, à nossa volta, todo mundo desacreditando. Aí quando eu vejo pessoas sendo renovadas, sendo restauradas, sendo trazidas para os pés do Senhor, eu falo, obrigada, Deus. E me perdoa por eu ter pensado em desistir. E me segura, ainda que a minha carne tem hora que quer dizer não. Mas eu não posso parar, né? Eu não posso desistir. E aí, esses dias, eu... É o título da música passada da Cassiane, Não Posso Desistir, Ah, que que top! ela gravou também minha. Eu tenho um amigo que compõe também, Ivan Barbosa, ele fala assim, não conversa muito perto de um compositor, porque quando você fala a tua história, ele faz uma canção. E aí, essa semana, irmão, eu estava, né, afinal de contas, eu sou esposa de um policial, né? O pessoal acha que policial ganha muito dinheiro e que o assistente social também. Coitado de nós, né? Enfim. E aí eu falei, vou fazer cocadas. Eu não tenho vergonha disso, né? De dizer, por que tu tá fazendo isso? Né? Aí uma pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, você está vendendo isso? Eu estou. Eu estou porque eu preciso manter esse projeto. Eu necessito manter esse projeto. E o nosso custo de vida é alto, tem filho, tem, né? E enfim. E eu saí com aquele negócio na mão vendendo, e aconteceu uma situação, que eu não vou citar aqui hoje, e eu saí com lágrimas nos olhos. E eu falei, Deus, eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu sei que existem vidas que está dependendo de ouvir o testemunho de um servo teu. Isso não é por mim, isso não é pelo irmão, isso não vem de nós. Porque os grandes feitos que Deus tem feito na minha vida, irmão, só Deus, e eu sei de onde o Senhor me tirou. Sabe, eu era uma jovem cheia de traumas, eu senti de Deus de falar isso, eu não vou parar de falar. Nos meus podcasts eu fico sempre à vontade, deixo o meu entrevistado à vontade. Minha mãe, desculpe, irmão, e ela teve um encontro com Jesus que foi tremendo, foi perfeito o encontro dela com o Senhor, e ela não desgrudou do Senhor. E no decorrer da minha vida, eu era uma jovem muito frustrada. Eu fui abusada na minha adolescência, na minha infância. Então houve muitos traumas. E dava a impressão que eu não servia para nada. E eu dizia isso para Deus várias vezes. Parece que eu não sirvo para nada. E eu não vou cortar isso aqui, porque eu sei que é de Deus falar isso. Porque no meu trabalho, às vezes, quando eu falo para alguém que senta comigo para desabafar que o filho foi abusado ou que a filha, eu não me emociono desse jeito. Porque eu só estou preparada e aqui eu estou como serva do Senhor. Então, assim, eu falava, eu não sirvo para nada, Senhor, para que eu sirvo? Uma jovem, né? Eu me sentia a ridícula de todas, na sala de aula, enfim. E Deus foi mostrando coisas para mim que eu achava que era loucura. Quando eu não estou nem conseguindo falar.
Quando aconteceu de eu iniciar esse projeto, eu achava que era loucura. É loucura minha. Eu fazer algo que é só para pessoas inteligentes, intelectuais, que vão dar conta disso, que vão conseguir fazer isso. Como é que eu vou chegar a alguém como George de Paula para entrevistar? Como é que eu vou chegar a pessoas? Como é que eles vão acreditar nesse ministério? E Deus foi abrindo os caminhos, e no meio do percurso, pessoas que estavam ao meu lado, que poderiam estender a mão, se desvencilhavam. E hoje eu vejo, é tão novo esse projeto, é um projeto que tem alguns meses de vida, e eu vejo o quanto de frutos já tem, começando por mim. Deus começa tratando na minha vida, na minha família. Hoje eu vejo meu filho de 10 anos trabalhando nesse ministério, e eu vejo pessoas entrando em contato comigo e dizendo: eu desisti de morrer, eu preciso voltar para Jesus, porque eu vejo o teu amor pela obra, o teu amor pelas almas, e é esse o nosso objetivo. Ai, meu Deus, eu estou chorando. É Desculpa, irmão. normal, deixa a lágrima rolar. E aí, É, ouvindo a sua história, e o senhor não tem noção do quanto Deus estava falando comigo, enquanto o senhor falava, porque eu não posso desistir. E a gente, essa semana, imaginando e preocupados, eu tenho uma pessoa, né, a irmã da Maris Alves, que me disse sim, e eu falei: Deus, como é que eu vou? Olha como Deus é perfeito, irmão. Como é que eu vou, Senhor? Eu não tenho como, eu não tenho condições financeiras de ir. E eu não comentei com essa pessoa que é muito minha amiga, e ela me ligou e ela disse uma frase para mim: Deus manda te dizer que Ele é o teu patrocinador. amém. Quer mais resposta do que essa, irmão? Preciso de mais Né? nada. E aí, eu vindo para cá, né, falei: meu Deus, olha aqui, eu vou entrevistar. Talvez o irmão ache assim: ai, ela tá achando isso de mim. Para mim, é um servo que Deus colocou, como ele fez com Davi. Tirou de trás das malhadas e colocou lá no trono, né? O Senhor hoje, para mim é uma honra muito grande estar aqui lhe ouvindo, né? E eu sendo ministrada pela sua vida, porque eu sei que talvez o irmão Jorge Paula fale assim: ai, meu Cris, para com isso. Mas eu sei o que eu estou sentindo através da sua Amém. vida, através do seu testemunho. Se eu que estou aqui estou sentindo isso, imagine as pessoas de casa, né? Que já estão desesperançadas, né? Que de repente Deus fez uma promessa e já faz muito tempo e não cumpriu, ou iniciou o seu ministério e teve tantos problemas, tantas dificuldades e desistiu. Então, eu quero dizer para você: não desista. Ainda que você esteja passando dificuldade, que para você não esteja fluindo, mas no mundo espiritual está fluindo sim. Há Amém. um mover dos céus quando você não para, quando você não desiste, porque quando ele chama, ele dá o respaldo. Né? Se o irmão tivesse desistido, continuado, não que, como o irmão falou, não que o trabalho não fosse digno, estar lixando, né, aqueles portões, era o portão, não é isso? Mas é porque Deus tinha algo diferente para o irmão. De repente, o senhor poderia se aperfeiçoar naquela profissão, mas o que Deus tinha era outra coisa, né? Deus tinha o senhor como um pescador de almas através desse seu talento. Quantas pessoas já foram curadas através de suas canções? Eu falo isso porque eu estou falando, né? No início a gente falando de Anderson Freire. Quantas vezes, e não foi aleatório que eu falei, quantas vezes eu estava tão desanimada, irmão, sabe? Dentro da igreja, que tem hora que a gente está na igreja, a gente está servindo ao Senhor, a gente não está em pecado, mas a gente está frio na fé. E eu chegar na igreja e de repente, antes de começar o culto, alguém colocar uma canção de Anderson Freire, estou falando dele porque a gente está falando muito dele, e Deus fala tremendamente, tremendamente ao meu coração, e eu saí de lá renovada. Quantas canções de Cassiane eu ouvia, e eu saía, né, eu chegava em casa, ou eu passando por lutas em casa, com meu esposo, ele passou 7 anos, eu passei 7 anos orando para que ele viesse aos pés do Senhor. Quantas vezes Deus falou comigo através das canções, por exemplo, de Rose Nascimento, que foi assim, uma das primeiras pessoas que eu cantei, né? Eu tenho uma voz taquara rachada, mas eu conseguia alcançar as notas de Rose Nascimento. E na minha igreja o pessoal falava assim: ó, vamos entregar essa canção para a Cris, quando colocava no grupo, porque Cris alcança Rose Nascimento. Então, assim, e quantas vezes eu fui curada? Então, às vezes, a gente acha que não está acontecendo, mas Deus está
só precisando disso, de uma disposição. Amém. Ele só precisa de um vaso, ele só precisa de alguém que está disponível. E o resto deixa com ele. Então, assim, mais do que nunca, eu vou sair daqui dizendo: não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, não vou desistir. Agora eu vou vender mais cocada para eu poder, Aleluia. para eu poder ir para Cachoeiro. Como é que chama? Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro Itapemirim. A minha próxima agora meta de vida vai ser essa. Vou comprar uma passagem para ir para lá, porque eu vou entrevistar Anderson Freire em nome de Jesus, e eu sei que vai ser bênção. E quem sabe coincide numa data que, né, que vocês também estejam lá, a gente pode estar combinando para se encontrar lá. E eu sei que Deus, ele é perfeito, Deus é maravilhoso. E, na verdade, hoje eu estou agradecida ao Senhor pelo privilégio de sentar diante do servo dele, daquele servo que ele escolheu lá de trás das malhadas para curar vidas. E eu sei que hoje curas na minha vida houve. Eu sei que hoje Deus falou tremendamente ao meu coração, porque eu sei o que Deus falou ao meu coração através do seu testemunho, pastor. Então, o senhor pode continuar falando, porque senão eu vou chorar mais. Ah, não, já pronto, já fui ministrada E hoje aqui. Acabou. E hoje eu entendi, irmão Jorge, que aquela menina que não servia para nada serve sim. Ela pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazer cura, né, para trazer consolo. Né, quando eu sento na minha mesa para receber pessoas que seus filhos foram abusados, e eu sei falar com propriedade, porque eu sofri, né, tal situação, é um dos motivos que eu quis muito entrevistar a irmã Damares Alves, que hoje é senadora. Deus honrou muito essa irmã, porque ela também tem uma história de vida muito linda a respeito disso, né, desse sofrimento dela. Então, hoje eu posso dizer: não, eu sou alguém útil, eu sou útil nas mãos do oleiro, não me sinto mais aquela menina, né, desprezada de forma nenhuma. Então, assim, eu vou falar de tantos cantores que eu tenho como referência, como Aline Barros, como Eixla, que eu tenho um amor muito grande, e assim, quanto Deus usa para falar, que a gente pensa que não é nada, e é sim. Eu tenho uma canção que a Bruna gravou, que diz tudo isso que você está falando. Amém. Uma canção chamada Você é Precioso. Amém. Pode cantar, se for quiser. Só porque caí não é motivo para você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia ela não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde valor. Você não tem preço, para Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você para Deus é tudo. Não deixe o seu passado apaga seu futuro. Bruna Carla, quero te dizer, querida, que eu também vou entrevistar você em nome de Jesus, viu? Amém, em nome de Jesus. Amém. Essa canção ela gravou com Eli Soares em 2000 e... Aleluia. Foi 2010, 2021. Ela gravou essa canção. Foi 2021, lançou com Eli Soares. Essa canção, uma canção que tem tocado muito no Spotify, no YouTube. Também tem tido muitas respostas de Deus através dessa canção. E eu louvo a Deus por aquilo que o Senhor tem feito da minha vida, por todas as portas que Ele tem aberto para mim até hoje. Hoje eu tenho 1 ano e pouco que eu moro aqui na cidade. Eu tenho uma filhinha autista. E a gente veio, eu e minha esposa, morar aqui na cidade por causa dos tratamentos, das terapias da minha filha. A filha é o amor da minha vida, minha princesinha. Que bênção. E hoje eu vejo as melhoras dela, o sacrifício que a gente faz para ver as melhorias, os avanços que ela tem tido. E isso vale a pena de qualquer sacrifício. Vale a pena de eu sair daqui para o Japão, se eu precisasse, eu iria. E hoje minha filha, minha esposa está perto da família dela.
aqui também, perto da mamãe, e Que lindo, né? perto da Bom ter o mãe, apoio da da família, família. né, irmão? E hoje, assim, eu vejo Deus trabalhar na minha vida, eu tenho visto Deus fazendo coisas grandes. Em ano Amém. passado, passado, eu fui contratado por uma gravadora. Eu lembro que os 5 anos que eu fiquei parado, Deus, Uhum. meu pastor sempre ministrava e dizia: vamos aproveitar o George aqui, porque Deus vai levar ele. Deus vai mandar, ele não vai ficar aqui não. E eu às vezes eu falo: pastor, tá me mandando embora? Não é possível. Tá gostando de mim mais não? Olha. E eu lembro que antes de eu ir embora, eu gravei uma música chamada A Vida Sorriu Pra Ti. Se a vida ela sorriu pra ti, te deu uma nova chance, então por que você vai desperdiçar? Eu gravei essa canção e eu lembro que eu fui conhecer o dono da gravadora On Record, que é dono da Creative, que mexe com os eventos, que mexe, por exemplo, quando você quer contratar o Anderson, você tem que ligar para a Creative. E eu fui conhecer a Creative e conhecer a On Record, que é lá no Espírito Santo, a gravadora. Eu lembro quando eu cheguei lá, eu cheguei para conhecer, para perguntar e tirar algumas dúvidas. Só que alguém tinha mandado essa música para ele tinha ouvido, gostado do meu trabalho, já tinha ouvido falar das minhas composições, Sim. mas não sabia que eu cantava. Aí ele ouviu o trabalho, gostou. Quando eu estava chegando lá para falar uma coisa, ele já estava com outras coisas, com outros projetos para a minha vida, para o meu ministério. E daí eu assinei um contrato de 3 anos com a gravadora No Records, que faz parte do André e Felipe, Trazendo a Arca. Sim. Baruque também faz parte da gravadora também. Paulo César Baruque. Faz parte Gosto da gravadora demais. também. Ele faz parte da gravadora que O eu faço. Trazendo a Arca, que é Davi Sassi Davi faz Sassi parte? não faz isso, não. Não faz, não. Só o Arcanjo. Ah, isso, Arcanjo, que maravilhoso, Ele faz parte, né? da Trazendo a Arca. E eles estão na nossa gravadora lá, que é a gravadora que eu faço parte, pela misericórdia. E assinei um contrato de 3 anos. Aí acabei de lançar o meu último álbum, minha última canção do álbum, que a gente lançou com 6 canções. E a gente tem recebido muitos testemunhos, muitas coisas boas. O título do álbum é O Quadro da Minha História. É uma canção que eu fiz aqui, através do testemunho da minha sogra. E um testemunho dela, eu acabei fazendo essa música, Quadro da Tua História. É uma canção que foi tão lindo do que aconteceu quando nós fomos gravar em São Paulo o projeto, os clipes. Eu cheguei lá, na hora de gravar, eles tinham contratado um cara para pintar a foto da minha filha no quadro, enquanto eu cantava a música. Depois, se vocês quiserem conhecerem esse trabalho, George, só colocar George de Paula, Quadro da Tua História, você vai conhecer a nossa música, vai conhecer esse clipe e vai conhecer outros trabalhos também que nós lançamos, autoral meu, pela gravadora No Records, e tá muito, muito, muito bonito mesmo. Só uma palhinha. Ele vai terminar, Deus tá caprichando nos detalhes, tá pintando com todo cuidado, pra fazer da tua história um lindo quadro. Ele vai terminar, a pintura já tá quase pronta, mas quando terminar vai ser pra honra do pintor da obra que capricha. Tem várias canções, Filho, eu tô cuidando, Deixa a Lágrima Rolar, entre muitas. Deixa a Lágrima Rolar, quem cantou? Bruna, não, né? Não, essa Deixa a Lágrima Rolar é uma canção minha mesmo, uma composição minha. Mas ela não foi ela que gravou, não? Não. Essa é uma composição inédita. Sim. O tema é mesmo. Entendi. O tema é igual, mas é uma outra canção. Entendi. E então eu estou muito glorificando a Deus pelo aquilo. Agora, em fevereiro, a gente vai começar um outro projeto. Glória a Deus. Que talvez vai ter a participação do Anderson no projeto, e o André e Felipe, e mais outro cantor que vai estar participando nesse projeto, que vão ser algumas canções de algumas composições que foram gravadas pelos cantores, que a gente vai regravar. Um projeto meu de 10 anos de composição, eu tenho 10 anos que eu estou compondo, e a gente vai fazer um projeto muito lindo para agora, para esse ano de 2024. Vai vir muita coisa boa, muitas coisas novas. E eu quero profetizar para você que está nos assistindo agora,
Quero falar para você que sonha, que acredita, Amém. e que está agora sentado num sofá e que guardou seu sonho dentro de uma gaveta. O Senhor manda dizer para você: tira seus sonhos da gaveta. Aleluia. Os sonhos do Senhor não podem ficar escondidos, Verdade, Senhor. porque aquilo que o Senhor tem para a tua vida é muito maior do que você imagina. Aleluia. Eu sei que talvez agora você esteja passando um momento de caverna como Elias. Talvez as lutas tenham sufocado a sua vida. Mas é só um tempo, e eu quero dizer para você que no momento certo, Deus vai abrir as portas. E quando Ele abrir as portas para a tua vida, você vai ver o quanto a mão de Deus tem sido fiel por você. Às vezes você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Eu estava assim também nessas situações difíceis. Mas Deus, Ele teve o tempo dele na minha vida, Ele tem mostrado que Ele é Deus na minha vida. E Ele quer mostrar para a tua vida que Ele é Deus na sua vida. Amém. Talvez você está aí sentado agora no sofá, ou está pensando em tirar a sua vida, ou está pensando em abandonar tudo. Não desista, porque talvez você esteja como José, dentro de uma prisão. Mas continue sonhando, porque José nunca parou de sonhar e profetizar dentro da prisão. Continue profetizando no meio desse vale que você está vivendo, porque é no vale de ossos secos que Deus faz brotar vida. Glória a Deus. E Deus quer fazer brotar sonhos na tua vida. Deus quer fazer renascer projetos na tua vida. Deus quer fazer o ano de 2024 um ano de novidades, um ano do novo na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Deus que você serve, o Deus que pode entrar também na sua vida hoje, é bem maior do que você imagina. Amém, Ele tem projetos maiores do que você pensa. verdade. Não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Não desista do Senhor, Aleluia. porque Ele não desistiu de você. É verdade. Não sei se você está hoje no chão, não sei se você está afastado, mas eu quero te dizer só uma coisa: o Senhor não desistiu de Amém, você. é verdade. Você pode ser afastado dele, mas Ele nunca se afastou de você. Aleluia. Ele continua te amando. Ele continua Verdade. querendo te ajudar, te levantar. Basta você abrir o seu coração para Ele e deixar Ele fazer morada. Deixar Ele mudar a sua história. Aleluia. Porque Ele pode fazer o que nenhum homem pode fazer. Ele sabe de você o que ninguém sabe. Aleluia. Talvez você esteja como Ana, gemendo no templo. Mas o Senhor consegue interpretar até os seus gemidos. E Ele consegue interpretar. E no momento certo, Ele vai usar alguém para abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém. Recebe isso em nome de Jesus. Você que está nos vendo agora, você que está aí agora assistindo, talvez as suas lágrimas estão se derramando agora, mas eu quero te dizer que Deus está colhendo as suas lágrimas. Glória a Deus. E Ele está levando, porque às vezes você não tem palavras para falar na sua oração, mas Ele transforma as suas lágrimas em palavras. Aleluia. Em nome de Jesus eu profetizo o melhor de Deus para a tua vida, que Ele vai fazer muito mais do que Ele fez na minha, Ele vai fazer na sua. Aleluia. Ele vai fazer o dobro. Eu profetizo isso em nome de Jesus na tua vida. Aleluia. Amém, meu amado. Eu quero dizer para vocês que me acompanham, quando a gente está aqui sentado, vocês já observaram que é tudo muito natural. E a gente, né, no meu caso, tem que sentar, segurar a linha, né? Houve muitas entrevistas que eu me segurei para não chorar ou chorando escondido, e hoje não deu para conter, porque eu sempre costumo dizer, antes de iniciar o podcast, a gente faz oração, em casa a gente ora. Isso aqui é um projeto que veio do coração do Senhor. Então a gente não faz aleatoriamente. E então a gente ora e fala bem assim: deixa o Espírito Santo de Deus fluir. O Espírito Santo, ele acha em nós, quando ele acha em nós espaço, né, para que ele possa vir falar aquilo que ele deseja. E eu tenho certeza que esse podcast falou muito com você. A história de George e de Paula, uma história muito linda, de um menino que talvez para a sociedade não chegaria a lugar nenhum, mas o Senhor o fez crescer. O Senhor realizou os projetos que ele tinha no sonho de George. Então, na sua vida também irá se realizar. Basta que nós, eu e você, nos coloquemos na posição. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus.
Estar no centro da vontade de Deus, às vezes, é desconfortável, né, meu irmão? O irmão teve que parar de trabalhar, e para muitos, meu Deus, ele não está trabalhando por quê? Vai morrer de fome? Esse menino está com preguiça, não quer trabalhar. E não é bem assim. É porque ele estava seguindo uma direção que era a voz do Senhor. Talvez as promessas do Senhor ainda não se realizou na tua vida por você não dar ouvidos ao que o Senhor tem te falado. Então se coloque na posição e deixa o tempo dele, porque no tempo dele ele irá realizar. Porque o nosso Deus, ele é perfeito, o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é maravilhoso, tremendo. E falando ele alguma coisa não faria? Então, queridos, não duvide, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se ele te prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel, e nisso você pode crer. Amém? Você que ainda não é inscrito em meu canal, que chegou até aqui, eu quero te pedir que se inscreva em meu canal. É um projeto ainda novo, mas com a sua ajuda ele irá crescer. Então vai lá, se inscreva, comente, dê um joinha, compartilhe ao máximo. Porque se eu fui ministrada, sentada aqui, eu tenho certeza que você que está assistindo também foi ministrado por Deus. E a sua família, seus amigos também serão. Então encaminhe ao máximo que você puder, certo? E também lá no meu Instagram é Cristiane Cunha. Esse engajamento é muito importante para mim, porque a plataforma ela compreende que o assunto é relevante e ela vai encaminhar mais pessoas, e nós precisamos propagar o evangelho. Isso aqui, queridos, é falar do evangelho. Isso aqui é falar dos grandes feitos de Deus, é falar que Deus é fiel, que Deus pode todas as coisas, que ele continua sendo o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Ele é o mesmo Deus, basta somente crermos. Amém? E eu quero te agradecer por você ter ficado até agora. Irmão George, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Amém. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, te usando grandemente. Só de te ouvir esse instante, eu fui tão tocada pelo Senhor, eu fui tão ministrada. Eu imagino as pessoas que estão ao seu redor, né? As pessoas que ouvem as tuas canções, os servos dele ouvindo as canções para estarem lançando, que isso não é uma tarefa fácil, né? Então, eu fico assim maravilhada por ver como Deus é tremendo e como é perfeito quando a pessoa se dispõe a estar na presença do Senhor, cumprindo o ID, porque isso é o ID, né, do Senhor. Então, que Deus continue abençoando a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, em nome de Jesus. E vamos nos encontrar muitas vezes, eu creio. Vamos gravar novos podcasts juntos, né? Para o Senhor estar falando sobre os novos projetos que virão. Lá na frente a gente pode estar fazendo um novo, para a gente estar contando, né, o que foi, como foi, depois disso aqui. Certo, meu irmão? E também, quem sabe, um dia a gente não encontra aí com esses que o Senhor, porque para Deus tudo é possível. De repente a gente faz uma viagem, encontra todo mundo aí. Olha, eu também sou um dos tais que gravou uma música, né, de George de Paula, e faremos esse podcast com todos juntos. Oxe, vai ser bênção demais. Afinal de contas, são todos servos do mesmo Deus, né, meu irmão? Se não fosse aqui o encontro, será na glória, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigada, viu, meu irmão, pelo Senhor ter nos dado essa honra de gastar esse pouco de tempo, né, com a gente. Eu sei que hoje à noite o Senhor tem compromissos, mesmo assim o Senhor não negou, né? Falou, não, vamos falar do amor de Jesus, vou contar assim, né, os grandes feitos do Senhor. Muito obrigada, viu, meu irmão? Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E eu creio que nós vamos ter outras oportunidades de estarmos juntos aqui, para falarmos mais um pouquinho de Jesus, para falarmos das bênçãos, para contarmos que Ele é bom, e todas as vezes que eu tiver a oportunidade para falar do amor do Senhor para mim, eis-me aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, agradeço. Muito obrigada, meu irmão. Fique na paz do Senhor. Um abraço para vocês também, na paz.